A guerra chegou à Europa em 1 de setembro de 1939. Hitler invadiu a Polônia. A Grã-Bretanha descobriu que sua força aérea não estava preparada para uma luta prolongada com uma Luftwaffe moderna. Na correria para se rearmar, Londres comprou o que conseguiu dos Estados Unidos, que ainda eram oficialmente neutros e operavam em ritmo de produção de tempo de paz. Os Curtiss P-40 Warhawk chegaram primeiro e fizeram um trabalho sólido, mas a demanda logo superou a capacidade da Curtiss. Isso levou representantes britânicos a bater à porta de uma empresa mais jovem, a North American Aviation. Seu presidente, James H. Kindleberger, não se limitou a oferecer a construção de mais P-40. Vendedor ambicioso como sempre, ele disse que podia fazer melhor. Projetar um caça mais rápido, que voasse mais alto com maior alcance, em apenas 120 dias. A equipe de projeto da North American, liderada por Edgar Schmud, correu contra o tempo. Eles mantiveram o mesmo Allison V1710, um motor de 12 cilindros, arrefecido a líquido, usado no P-40, mas o colocaram em uma fuselagem radicalmente limpa. O protótipo NA-73X trazia uma asa de fluxo laminar, refinada com dados da NACA. A espessura máxima foi deslocada para trás para reduzir o arrasto e estender o alcance. Igualmente ousado foi o duto do radiador no ventre profundo, que aproveitava o chamado efeito Meredith, recuperando um pouco de empuxo do ar aquecido que saía do radiador. O protótipo voou em dezembro de 1940, 3 dias antes do previsto. Nos primeiros testes, ele alcançou mais de 320 milhas por hora a 15 mil pés e voava muito bem. A Grã-Bretanha tinha seu novo caça. Deu a ele um nome que pegou: Mustang. No papel, a nova aeronave era uma revelação. Na prática, uma verdade dura ficou clara rápido. O motor Allison não tinha um supercompressor de 2 estágios eficaz. O desempenho caía acentuadamente acima de cerca de 17 mil pés. As mesmas altitudes onde se travava a guerra aérea na Europa. O Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, que avaliou 2 exemplares designados P-51, admirou a célula, mas concluiu que lhe faltava o fôlego em grande altitude de um interceptador de verdade. O Mustang foi empurrado para outras funções: reconhecimento armado, ataque em baixa altitude e, numa forma especializada, bombardeio em mergulho. A variante A-36, apelidada de Apache ou Invader, adicionou freios de mergulho e foi à guerra em grande número. Os pilotos ainda o chamavam de Mustang. O combate revelou uma falha que nenhum teste em túnel de vento mostraria por completo. O radiador único do Mustang, montado no ventre, e suas linhas de líquido de arrefecimento eram extremamente eficientes e eram muito vulneráveis. Uma única bala ou estilhaço podia perfurar o sistema. O líquido de arrefecimento vazava, as temperaturas disparavam e o motor podia gripar em poucos minutos. Sair de um mergulho em baixa velocidade tornava o A-36 um alvo para fogo de armas leves. Um único acerto azarado podia condenar o avião. Os Estados Unidos afastaram os Mustangs de ataques em mergulho íngreme e apostaram em funções de baixa altitude, onde sua velocidade, estabilidade e armas pesadas compensavam. No terreno traiçoeiro da Birmânia, em 1943, eles guiaram a artilharia, metralharam linhas de suprimento e se mostraram companheiros confiáveis das forças em terra. Muitos pilotos adoravam a resposta precisa do Mustang com motor Allison, desde que ficassem longe do ar rarefeito. A promessa do avião levou a uma ideia simples: manter a célula, trocar o motor. Engenheiros britânicos da Rolls-Royce já testavam Mustangs equipados com motores Merlin, da mesma família que movia os Spitfires, com um supercompressor de 2 estágios e 2 velocidades que respirava bem a 30 mil pés. Depois de negociações, a Packard aceitou fabricar o Merlin sob licença como V1650. A North American fez as mudanças necessárias. Uma hélice de 4 pás substituiu a de 3. A fuselagem foi reforçada. O duto do radiador e o sistema de óleo foram aperfeiçoados. O armamento e os sistemas foram atualizados. O resultado saiu da linha como o P-51B e sua gêmea fabricada em Dallas, o P-51C.
Parecia familiar, mas voava como outro bicho. Agora o Mustang podia subir, lutar e disparar nas altitudes onde os bombardeiros voavam e os caças alemães caçavam. Sua velocidade aumentou nas faixas de meados até o alto dos 20 e tantos mil pés. Ganhou dezenas de milhas por hora em comparação com a versão Allison. Tão importante quanto, ele podia ir longe. Uma fuselagem de baixo arrasto, um motor eficiente e tanques externos descartáveis deram aos Mustangs um raio de escolta que nenhum caça contemporâneo igualava. Com combustível interno e 2 tanques externos, eles podiam avançar fundo na Europa ocupada. A 8ª Força Aérea de repente tinha amiguinhos que podiam ficar com os B-17 e B-24 até o alvo, e na volta. Essa mudança trouxe consequências estratégicas. Antes do Mustang com motor Merlin, bombardeiros americanos sem escolta sofriam perdas pesadas. Com Mustangs na formação, a Luftwaffe foi forçada a lutar em desvantagem. Muitas vezes em altitudes e distâncias onde o fôlego dos próprios caças alemães ficava curto. O Mustang virou caçador tanto quanto guardião. Depois da soltura das bombas, ele se desgarrava para vasculhar pátios ferroviários, aeródromos e colunas nas estradas. Durante a Big Week, em fevereiro de 1944, bombardeios contínuos, apoiados por escoltas de longo alcance, começaram a desmontar a rede de combustível da Alemanha e a sua indústria aeronáutica. As fissuras foram além das fábricas. Com a perda de pilotos alemães experientes, os substitutos chegavam com menos horas de voo, e a formação não conseguia acompanhar. Os pilotos ainda tinham reclamações. Os primeiros modelos BC levavam 4 metralhadoras Browning calibre .50 nas asas. As passagens apertadas da alimentação de munição às vezes faziam as armas emperrar depois de manobras bruscas. A visibilidade para trás também era limitada sob o canopy com armação. Unidades britânicas aplicaram por um tempo a Malcolm Hood, um canopy abaulado, para melhorar o campo de visão. A North American foi além com o P-51D. Ele trouxe um canopy bolha em lágrima, completo, quase sem obstruções, com visão de 360 graus. Padronizou 6 Browning calibre .50, com alimentação melhorada e 1.880 tiros. Adicionou uma aleta dorsal para estabilizar a aeronave, especialmente depois que a distribuição de combustível mudou, com um tanque de 85 galões atrás do piloto. E adotou miras melhores, como a K-14. Em março de 1944, Mustangs escoltaram bombardeiros até Berlim. No fim daquele ano, milhares de P-51D haviam saído das linhas de montagem em Inglewood e Dallas. Os relatos de combate contam a história. A mistura de alcance, velocidade e agilidade do Mustang definiu um novo patamar para caças a pistão. Nem tudo era perfeito. Partidas em clima frio eram difíceis. Aquele radiador seguia como um ponto fraco, apesar das linhas autovedantes e da blindagem. E o tanque na fuselagem traseira podia deixar o modelo D instável até queimar combustível. Mesmo assim, o conjunto geral não tinha rival. Engenheiros alemães responderam com jatos e foguetes, o Me-262 e o Me-163. A velocidade deles era chocante. O 262 podia deixar um Mustang para trás por cerca de 100 milhas por hora em voo nivelado. Mas autonomia, confiabilidade e quantidade não estavam do lado deles. As táticas se adaptaram. Controladores aliados direcionavam Mustangs para esperar perto de bases de jatos. Assim, pegavam os 262 nas decolagens e nos pousos, ou forçavam-nos a entrar em curvas, onde a vantagem diminuía. À medida que a logística da Luftwaffe desabava, as poucas maravilhas que chegavam à linha de frente não mudavam o curso de uma guerra agora travada sob céus controlados pelos aliados. Hermann Göring admitiu depois que, quando viu Mustangs sobre Berlim, soube que o fim estava chegando. O alcance do Mustang foi além da Europa. A partir de Iwo Jima, em 1945, os P-51D escoltaram os B-29 até as ilhas japonesas principais. Estenderam o alcance do modelo por todo o Pacífico. Na Itália e nos Balcãs, metralharam linhas férreas e pontes que abasteciam as forças terrestres do eixo. A aeronave também virou um símbolo. Os Tuskegee Airmen, o 331º, o segundo grupo de caça, os Red Tails, voaram P-51 com distinção.
Suas longas escoltas construíram a fama de ficar com os bombardeiros. Depois da guerra, Mustangs serviram pelo mundo e até voltaram ao combate na Coreia, já redesignados como F-51, trocando velocidade por trabalho duro de ataque a baixa altura, algo para o qual os jatos não eram adequados. Até o dia VE, os Mustangs tinham voado centenas de milhares de surtidas, reivindicaram milhares de vitórias aéreas, sofreram perdas relativamente modestas para o tamanho do esforço. Os números variam conforme a fonte, mas o padrão é claro. Do fim de 1943 em diante, o P-51 foi um contribuinte decisivo para a superioridade aérea aliada. Foi elogiado como um dos caças de perseguição mais aerodinamicamente limpos de sua época, uma mistura de engenharia elegante com a urgência da guerra. E ainda assim, a One Thing ficou como lição gravada na tomada de ar ventral do Mustang. O preço da velocidade e da eficiência era a vulnerabilidade. As equipes mitigaram isso. Os pilotos respeitaram isso. Os projetistas melhoraram isso. A aeronave perdurou porque seus pontos fortes importavam mais do que sua falha. Alcance, desempenho em altitude com o Merlin, manobrabilidade e poder de fogo. No fim, o Mustang cumpriu o que Kindleberger prometeu e foi além. Ele não venceu a guerra sozinho, mas tornou possível uma campanha que desmantelou a indústria do inimigo, que sangrou sua força de caças e permitiu que bombardeiros e tropas em terra avançassem. Com cobertura aérea que poucos adversários conseguiam enfrentar, se houve uma única contribuição que mais importou, foi a que começou com o prazo de um vendedor e terminou com os Little Friends aparecendo bem lá no alto, exatamente onde eram necessários, e ficaram lá até o trabalho terminar.